Sejam bem-vindos ao podcast Café com Afetos, o seu canal de saúde integral, mulher, no corpo, na alma e no espírito, o podcast da Clínica Afetos. E estamos em episódios muito especiais, porque é Outubro Rosa. E quando falamos de Outubro Rosa, sobre prevenção, sobre autocuidado, não é mesmo? Mas nós queremos ir além. O que vai acontecer depois de um diagnóstico? E esse autocuidado, um diagnóstico, um tratamento é um passo de coragem e um passo de fé. E nós estamos aqui hoje nesse episódio de Outubro Rosa, muito especial, não é mesmo? Exatamente. E vamos falar exatamente sobre isso, sobre cuidado, cirurgia, pós-cirurgia. E para isso nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Idalci, que tem feito tantas cirurgias aqui na cidade de Araguaína e região, ajudado tantas mulheres a recuperarem a sua autoestima, a sua saúde, porque a saúde é muito importante para a vida de vocês, não é mesmo? Então, por isso que vocês estão aqui. Eu quero que você chame mais gente para ouvir, liga, passa mensagem para que mais pessoas possam aproveitar esse momento tão especial que estaremos falando aqui com propriedade, com pessoas realmente capacitadas. Está aqui o doutor Idalci, logo mais teremos o doutor Alaiane, para que juntos nós possamos trazer informações especiais para você. Doutor Idalci, uma alegria estar aqui conosco. E quando se fala em Outubro Rosa, geralmente se associa apenas com a mama. O movimento começou realmente, lá nos Estados Unidos, e com esse objetivo na prevenção do câncer de mama. Mas além da gente saber que o Outubro Rosa deve ser todos os meses do ano nos cuidados da mulher, também é um gancho para a gente falar sobre a saúde integral da mulher, a saúde ginecológica também. E quando a gente fala em saúde ginecológica, tantas mulheres padecem de situações como miomatose uterina, adenomiose, útero baixo, que é o prolapso uterino. E como você vê esse desafio e como também a gente pode ter um olhar no Outubro Rosa, expandindo esse olhar também para a saúde ginecológica como um todo da mulher. Primeiramente, muito obrigado, doutora Carla, doutor Gilson, pelo convite. Doutora Laiane, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Um momento dedicado um momento dedicado no intuito da gente tentar esclarecer, dirimir dúvidas e fazer com que vocês, mulheres, se sintam mais à vontade, que melhorem a autoestima através do conhecimento. Como a doutora Carla falou a respeito do Outubro Rosa, isso é muito interessante mesmo. Às vezes a gente vê campanhas voltado ao Outubro Rosa ou Novembro Azul, mas o interessante é que a gente tem que ter um olhar mais além do que uma simples campanha. Nós devemos olhar a mulher como um todo e não só num período. Ao longo de toda a sua vida, desde o menacme até a menopausa, pós-menopausa, a mulher tem que ser vista de uma maneira integral. E o que me chama a atenção, que me deixa feliz, é que a cada dia mais a gente vê o número crescente de mulheres tentando se cuidar mais, tentando se priorizar para que elas possam ter uma vida mais hábil, uma vida mais construtiva, uma vida que lhes dê mais prazer e que elas se sintam realmente mulher como de fato elas têm de se sentir. Então, assim, é louvável o Outubro Rosa, com certeza, e a gente faz parte dessa campanha, a gente incentiva, mas como a doutora Carla falou, é importante não só a gente ter esse olhar da mama, voltado para a prevenção da mama, mas voltada para a mulher em sua saúde integral, desde a tireoide, desde a questão da mama, da mastologia, das doenças de cunho ginecológico, como são a adenomiose, a endometriose, que está tão em voga, mas também como a saúde da mulher integral, tanto no seu ser físico, mental e espiritual, por que não dizer também? Exatamente, doutor Idalci. Um ponto que é muito importante a gente ver exatamente existe um monte de doenças que podem afetar a mulher durante sua vida reprodutiva, como miomas, adenomiose, endometriose, e algumas dessas doenças muitas vezes necessita de um procedimento cirúrgico. E muitas vezes as mulheres têm um certo preconceito em relação à esterectomia. Eu não vou fazer esterectomia porque
eu não vou mais ser mulher, eu não vou fazer esterectomia porque eu não vou me sentir bem, eu gosto de menstruar, então tudo Vou isso perder o existe. prazer, algumas falam, né? Exatamente. Será que eu não vou mais sentir Então, prazer com é. a cirurgia? Então existe um tabu, às vezes, nisso aí, que muitas mulheres veem, não quer tirar o útero, não só pelo fato da questão reprodutiva, mas porque ela acha que aquilo vai lhe fazer muita falta. E sob o ponto de vista de cirurgia ginecológica, a esterectomia é um procedimento que é capaz de trazer a cura em determinada doença, né, doutor Nelson? É verdade. A sua pergunta, doutor Com José, licença, só explicando aqui para elas, esterectomia, meninas, é a retirada do útero. É o termo técnico para retirada do útero. então, para retirada do útero, às vezes essa pergunta ela é muito importante, porque realmente nós temos muitos tabus. A começar do convívio familiar, que muitas das vezes essas mulheres elas não têm o apoio em casa do próprio parceiro. Então a gente vai pensar que ela tem que ter um apoio emocional, ela vai ter que ter um apoio na questão do próprio relacionamento, como o doutor Gilson falou, porque imagina você estar com um diagnóstico de uma doença que o tratamento é cirúrgico. Realmente, nós como ginecologistas, querendo o bem dos nossos clientes, dos nossos pacientes, a última coisa que a gente vai pensar é uma cirurgia, porque a gente sabe os riscos de uma cirurgia, as complicações de uma cirurgia, mas há situações que não tem como, a gente tentou de todas as maneiras o tratamento clínico conservador e acaba por finalizar com uma cirurgia. Mas assim, não é uma coisa de 7 cabeças, não é o fim do mundo. Às vezes, como a doutora Carla falou, a mulher quando ela pensa, eu vou tirar meu útero, eu vou acabar, vou deixar de ser mulher. Isso não é verdade. O conhecimento ele nos liberta de certos mitos, como esse de dizer que eu, ao retirar meu útero, a minha vida como mulher, a minha feminilidade vai acabar. E a gente sabe que isso não é verdade. E para isso a gente tem que estar incentivando, orientando, inclusive os familiares, o marido, o parceiro, no sentido de que ele deve prestar um apoio emocional para essa mulher, ele tem que prestar um apoio diário em casa, no pré ou no pós-operatório, e também na questão do seu relacionamento sexual. Ele tem que estar orientando, ele tem que se fazer presente, fazer com que essa mulher ela se sinta segura. Porque no final das contas, quando ela operar, ela vai descobrir que a vida dela, na verdade, não acabou. Ela vai ter um recomeço, ela vai ter uma nova vida. E o que a gente tem percebido é que mulheres que fizeram essa retirada do útero com uma indicação certa, na verdade, elas melhoraram muita vida, melhoraram a vida sexual e melhoraram a vida dela no lar e no trabalho também. Se me permite dar um adendo, eu sempre falo para as mulheres que o útero é um órgão. Não vai fazer dela menos mulher a retirada, né, desse útero. Ela vai continuar sendo uma mulher em toda a sua essência. E é importante que ela tenha isso em mente, né? De estar falando isso para ela mesmo, que a vida dela vai seguir, o casamento dela vai seguir, a feminilidade dela vai seguir, né? Ela só tem que absorver isso, que não é porque ela tirou o útero que ela vai se tornar menos feminina ou porque ela vai deixar de ser fértil. Não é isso, né? É verdade? A cirurgia, então, foi muito bem colocado aqui, ela não é o fim. Ela pode ser o começo de uma nova fase, quando bem indicada. Foi esse o ponto que você colocou aqui também, que é fundamental. Porque aí depende de cada caso ser avaliado individualmente. Como foi colocado aqui também, a importância de se tentar o tratamento clínico primeiro, deve-se, inclusive, até se houver necessidade, uma segunda opinião, hoje é super aceito isso na prática médica, mas é importante se tentar todos os tratamentos prévios e a gente só parte para uma cirurgia, até para uma retirada do útero, quando não responde a outros tratamentos, né? Inclusive, nós somos até contra já chegasse, a não ser que seja um caso, ou já com alguma suspeita, ou que sempre, geralmente, existe a possibilidade de um tratamento clínico antes e ir para um tratamento cirúrgico quando realmente o tratamento clínico não resolve. E principalmente se mulheres que desejam ainda engravidar, se tem mioma, se desejam engravidar, existe a possibilidade de retirar só o mioma, seja por esteroscopia cirúrgica, seja por via abdominal. Existem cirurgias conservadoras, sim,
para tratar certas condições, se a mulher tem a vontade ainda de engravidar. Agora, é interessante que na prática mesmo a gente vê dois extremos, né? Aquele extremo de a mulher que muitas vezes não quer mais o útero dela, já quer tirar o útero, e quando existe ainda a possibilidade de um tratamento clínico. E com os anos também a gente vai observando que existem aquelas situações aonde já não tem mais o que fazer de tratamento clínico. Ela está com hemorragia, está recebendo transfusão de sangue, às vezes a falta de apoio, como você colocou, do cônjuge em realmente chegar àquele ponto, ela precisa fazer a cirurgia, eu vou me empenhar para ajudar a minha esposa a fazer a cirurgia, e às vezes foge da cirurgia, passa 1 ano, 2 anos, e essa mulher ela só vai piorando progressivamente mais, e sem contar que casos de mioma, é muito raro a malignização dele, mas não é impossível. Eu, nessa minha jornada, eu já tive um caso de uma paciente com um mioma que era um câncer. E a gente tem que ter muito cuidado quando a cirurgia é indicada para ter coragem de assumir um tratamento. Então, o Outubro Rosa, ele resgata isso, da importância desse autocuidado, porque esse outro extremo também existe. Então, por isso a importância da gente conversar sobre cirurgia. Quando a cirurgia ela é indicada e é bem indicada, vai ser o começo de uma nova fase de uma qualidade de vida, efetivamente. E fugir de uma cirurgia que foi indicada por um médico ali especialista, de confiança, que tentou todos os outros meios e não conseguiu, não se deve fugir dela para que se volte a ter essa qualidade de vida. E isso é tão lindo de ver na prática, não é, doutor Dalci? Quando vem aquela mulher que estava com anemia, que estava espoliada, que estava cansada, fadigada e se arrastando e sem poder nem ter relações com o próprio marido, porque sangra o mês todo, e de repente faz um procedimento com um profissional habilitado, com um especialista, e ali ela passa a ter aquele resgate até da própria autoestima dela, não é mesmo? Isso é verdade, doutora Carla. Esse é um ponto muito pertinente, realmente. O que a gente fala? É que você tem o seu médico, você tem o seu especialista, e como a gente está falando de cirurgia ginecológica, você tem o seu ginecologista. E você tem que confiar nele. Se você já acompanha há muito tempo, você já sabe a história, sabe como ele conduz cada caso, e você adquire uma confiança. Então, assim, você tem que passar a acreditar. Mas a segunda opinião, eu sempre falo para as minhas pacientes, eu tenho pacientes aí de 20 anos, eu sempre falo, quando é uma coisa desse nível, eu sempre falo, você tem direito a uma segunda opinião. O meu diagnóstico é esse, a conduta é essa, graças a Deus até hoje posso dizer que eu tenho tido êxito em tudo que a gente tem conversado, tudo que eu tenho indicado para os meus pacientes. Mas eu sei que nem sempre isso é verdade. A gente sabe que há médicos e médicos, por isso que você tem que procurar, se você não tem um médico, você tem que procurar obter informações. O próprio site do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, ele vai dar algumas informações a respeito do profissional que você está procurando. E aí, o bom desfecho do seu problema, da sua doença, ela vai partir do momento que você tem um bom profissional. Por exemplo, eu acredito que para mim o meu bem maior, fora a minha família, é a minha saúde. Então, eu vou gastar para a minha saúde o que eu acho que tem que ter de melhor. Se eu tenho um diagnóstico de uma doença, como foi que eu cheguei nesse diagnóstico? O exame de imagem que eu fiz, será que eu fiz com um bom profissional? Ou eu fiz no que é mais barato? Será que o meu ginecologista, a recomendação dele é porque ele é um bom profissional? Então parte daí. Porque quando a gente fala de cirurgia, para a gente fazer uma cirurgia segura, sem medo, eu preciso ter um bom diagnóstico e eu tenho que estar fundamentado em bons exames também para eu poder indicar a melhor via de acesso para aquela cirurgia. E quando a gente fala, por exemplo, de uma esterectomia, a gente tem vários acessos para uma esterectomia e cada um desses acessos a gente tem uma indicação. Hoje a gente fala muito, não é, doutora Carla, de cirurgia minimamente invasiva. E hoje a gente fala hoje, mas assim, sou ginecologista há 22 anos. E há 22 anos eu faço cirurgia vaginal, a esterectomia vaginal, que é a retirada do útero pela vagina. Mas nem todos os casos têm indicação de tirar pela vagina.
Alguns casos a gente precisa da cirurgia convencional, que é a tal da barriga aberta, e outros casos, que são casos mais complexos, como o caso de endometriose profunda, que você não tem acesso pela via vaginal, você tem a via laparoscópica, que é uma via mais indicada para erradicar o maior número possível de focos de endometriose. E hoje a gente ainda tem a ajuda já da cirurgia robótica, que ela consegue ser muito mais precisa do que a cirurgia videolaparoscópica. Então, o que eu quero dizer com isso é que, dependendo da cirurgia e dependendo do médico, do seu médico, ele vai lhe indicar uma cirurgia e vai lhe explicar os prós e os contras de cada uma dessas vias de acesso para a retirada do seu útero, que é o que a gente está comentando aqui no momento. Muito bem, doutor Delcy. E assim, para nossas pacientes, assim, as pessoas que estão assistindo, as mulheres em geral, quais são os sinais assim para que elas possam perceber quando a situação que ela está agora não é mais um tratamento simplesmente clínico, mas agora passou para ser de tratamento cirúrgico? Por exemplo, algumas doenças específicas que já com esses sinais, com esses sintomas, já é indicativo de cirurgia, já não pode mais postergar o tratamento cirúrgico, porque o tratamento clínico não está surtindo efeito. Quais são os sinais que ela poderia observar isso aí junto ela com o seu ginecologista? No início da nossa conversa, doutor Gilson, a doutora Carla já tocou em alguns tópicos. Podemos dizer, hemorragias que não cessaram com um tratamento clínico. São pacientes que, como a gente já operou, inclusive nós dois operamos, pacientes que chegaram a receber 2, 3 unidades de concentrado de hemácias. Nós tentamos todo e qualquer tipo de tratamento clínico e eles falharam. Então essa é uma indicação precisa. Se a gente não operar, essa paciente ela vai incorrer numa discrasia sanguínea e vai acabar indo a óbito por falta de sangue. Mas nós temos outras indicações clássicas. No caso dos miomas, como a doutora Carla falou, nós temos miomas que, dependendo da posição, tem uns que ficam na parte mais interna do útero, que a gente chama de miomas submucosos. São os que fazem a paciente sangrar e às vezes não responde com tratamento clínico. E aí, nesses casos, a gente tem a opção ou de retirar só o mioma por videoesteroscopia, se a paciente ainda tiver a intenção de constituir família, não tiver uma prole constituída, ou seja, não tiver seus filhos ainda, a gente pode optar por retirar apenas esse mioma. Mas no caso de mulheres que já têm os filhos, que não querem mais filhos e que não têm solução, e não querem ter mais filhos, o que a gente faz? A gente pode optar pela retirada do útero, e dependendo do caso, por via vaginal, que ela é menos agressiva. Outros casos são úteros muito volumosos. Nos casos de adenomiose, a gente sabe que às vezes, numa boa parte, o útero ocorre aquele processo de hiperplasia, o útero cresce e atinge volumes de 300 gramas, de 500 gramas. Nós conseguimos tirar útero já até de mais de 2 quilos, não sei se você lembra. Então não tem como a gente não indicar, porque quando o útero ele aumenta muito, ele pode comprometer outros órgãos. Fora isso, nós temos outras doenças, que são as doenças do trato genital inferior, que são as doenças HPV induzidas, que você faz um tratamento, você faz uma EZT, uma exéresis da zona de transformação, que é o que vocês conhecem como CAF. O paciente faz CAF uma vez, recidiva, é uma indicação formal de esterectomia. Paciente na menopausa, que difícil segmento para essas lesões no colo, costumeiramente a gente indica. Pacientes com endometriose, por exemplo, que tem lesão intestinal grande, vai dar semiobstrução. Pacientes com processo aderencial, com dispareunia, que é a dor na relação sexual, são indicações para tratamento cirúrgico, a depender do tamanho e da localização das lesões. Isso é importante porque cada situação é individualizada. E a gente que tem também levado essas informações através das redes sociais, é interessante que muitas mulheres elas enviam mensagem: eu tenho um cisto, eu tenho um mioma, qual o tratamento? E a gente responde dessa forma também. Olha, o tratamento, se for assim ou assado, o tratamento ele sempre é individualizado, porque não é só a doença. Como a gente tem essa visão também de toda a história da mulher, do propósito dela de vida, o que ela deseja, nós vamos estar analisando tudo isso e até mesmo como é que está a situação dela naquele momento. Já teve situações onde tinha indicação de retirada do útero e a mulher chegou para mim
e falou, a maravilhosa, eu não estou me sentindo preparada para ficar sem o meu útero agora. Ok, nós temos que respeitar isso. Nós sabemos que são raros os casos, mas eu conheço mulheres que tiveram um quadro de depressão após a retirada do útero. Então, o significado para cada pessoa de uma situação é diferente, nós temos que ter esse entendimento. Se não for uma situação de urgência, porque a situação de urgência já parte para outro nível, não é? Então, ontem, por exemplo, eu estava com uma paciente com endometriose, mas já com todos os filhos dela, com um quadro de dor e com uma lesão de mais de 4 centímetros no intestino. E foi feito a retossigmoidoscopia, que é um examezinho de endoscopia do intestino. E foi visto já que a lesão de endometriose já está invadindo a luz do intestino. Ela, quando faz cocô, quando ela evacua, ela sangra todas as vezes. E na biópsia dessa retossigmoidoscopia, que é a endoscopia do intestino, já deu que são focos de endometriose indo para a luz do intestino. Então, nesse caso, e agora? Eu posso esperar até dezembro? É uma situação que a gente tem que colocar. Vamos decidir juntas, eu acredito muito dessa decisão compartilhada, se não é uma emergência. Vamos decidir juntas se você está com um quadro onde já está com sangramento retal, já está com invasão da luz, né? Já tinha uma invasão ali da luz de mais de 50% da luz intestinal. Eu não posso lhe garantir que não vai ter um fechamento, uma obstrução desse intestino. Se tiver, aí vai para uma emergência. Se for uma emergência, não vai ter o preparo do intestino, vai ter que ficar com aquela bolsinha. O que é que você prefere? A gente organizar e fazer uma cirurgia, né, eletiva e tirar o pedaço da lesão do intestino e fazer o tratamento todo para endometriose, ou esperar até dezembro, esse dezembro pode virar 2026, e você pega numa urgência, por o intestino ficar bloqueado e ter que ser operada de urgência. Então, essa decisão compartilhada, eu acho que é muito importante, né, a gente avaliar quais são os almejos da paciente, o que é que ela deseja também, tá dando todas as possibilidades para ela, né? Por isso que o cirurgião ginecológico ele deve ser habilitado em várias possibilidades, né? Ah, é via vaginal, que é uma mastectomia abdominal. Então, essas possibilidades todas que não seja o limite do cirurgião. E algo que você falou, doutor Idalci, é muito importante. Como na vida toda, como a minha avó já dizia, o barato sai caro, né? Nossas avós já diziam isso. E na medicina não é diferente. Então, desconfiar. Se tem uma propaganda na internet, a gente tem visto, infelizmente, cada casos absurdos assim acontecendo. Então, as redes sociais, elas são muito importantes, mas isso que você falou é fundamental. Qual é o médico que você está seguindo? Vai lá, observa, ele tem registro de especialista, ele tem registro no Conselho Regional de Medicina. Na medicina ainda funciona assim, confirma, pede opinião de outras pessoas como foi, né? Então não vá só nessa aventura de ver uma propaganda, porque hoje, infelizmente, às vezes tem pessoas ali com milhões de seguidores, infelizmente, numa rede social, mas que não tem efetivamente uma prática, e aí podem acontecer algumas situações bem complicadas, né? Então, tá verificando tudo isso, esse ponto, essa questão de desconfiar, como tudo, né? Se a gente vai no mercado, o mercado vende um valor 2x, e você vai no outro mercado e ele vende meio x, você tem que desconfiar, alguma coisa está errada, não é? Você tem que desconfiar. Então, liga o desconfiômetro. E outra situação que foi colocada, fazer os exames, se ninguém te pede os exames pré-operatórios, desconfia também. Tem que fazer, não pode cortar etapas. Vou economizar, não vou fazer exame pré-operatório. Não aceite quem for te operar sem ter exame pré-operatório, sem ter, conforme a idade, a necessidade do risco cirúrgico, em locais que tenham uma boa condição, também, né, condição de higiene, condição de controle hospitalar, de não ter infecção hospitalar. Então, na saúde, nós não podemos queimar etapas. Tudo isso são princípios de segurança para que realmente se tenha uma vida, um reinício de uma vida de qualidade após a cirurgia. Ontem me impactou muito um caso que eu vi, sabe? Uma moça chegou até mim para consultar e eu perguntei por que você ficou mais de um ano sem vir aqui, porque ela ia começar o tratamento de fertilidade, e ela disse assim, eu fui fazer um peeling no meu rosto em outro estado, não foi aqui, e o profissional se dizia habilitado na rede social, muita propaganda, isso e aquilo,
E, infelizmente, eu com mais de 25 ou 30 mulheres no Brasil toda tivemos a mesma repercussão. Eu olhei para a face dela, ela estava se recuperando de uma queimadura de 3º grau na face. E ela me disse assim, doutora, o que eu quis foi acabar com a minha vida depois daquilo. Até que eu encontrei uma outra dermatologista que me conduziu, porque acabou que quem fez não era médico, né? Existem de outras áreas profissionais habilitados, mas o mais importante é ver se é um profissional habilitado, experiente, não só em propaganda, tem que conferir. E aquilo me cortou o coração, por quê? Porque cortou o sonho dela da fertilidade, que era o alvo dela naquele momento, ela quis acabar com a própria vida. E ela voltou porque ela disse, agora eu consegui voltar a pensar em viver de novo. E o que nós queremos para você, se for indicação de cirurgia, é que a cirurgia te traga qualidade de vida e não que ela venha a ser algo destrutivo. E é possível, sim, com bons profissionais, profissionais responsáveis, profissionais que tenham experiência, a recomendação na medicina ainda funciona muito hoje em dia. E eu queria fazer mais uma pergunta para o doutor Idalci. Voltando à questão da cirurgia, do tipo de abordagem, quais as vantagens da cirurgia vaginal para a cirurgia abdominal em se pensando numa histerectomia? Vantagens, desvantagens, como seriam essas indicações, como eu escolho a paciente, como é que a paciente vai saber se ela tem indicação de ser por via vaginal ou por via abdominal? Vamos lá. Excelente pergunta, doutor Gilson. Primeiramente, como a doutora Carla falou, a consulta, uma boa consulta, ela sempre requer um bom exame físico. Então, a gente vai, tem uma anamnese, conversa com a paciente, vê a história dela, história cirúrgica pregressa, chega ao diagnóstico da doença e a gente tem que ter um bom exame físico. Esse primeiro bom exame físico, nesse primeiro momento, ele já vai nos dar uma noção se a gente consegue, em se tratando de fazer uma retirada do útero, no exame físico a gente já vai ter uma noção se a gente consegue retirar aquele útero pela vagina. E para complementar, a gente precisa de exame de imagem. Para quê? Para avaliar o volume daquele útero, o tamanho, a relação dele com os outros órgãos. Por que eu falo assim? Porque dependendo da patologia, esse útero ele pode estar, vou usar o termo comum, grudado na bexiga, grudado no intestino, que é o que a gente chama de aderência pélvica. E um bom ecografista, um bom médico habilitado em ultrassonografia transvaginal, que saiba fazer essas provas todas para ver se tem aderência, ele vai conseguir dizimar quase que 90% das minhas dúvidas e eu vou conseguir fazer uma histerectomia com segurança. Então, assim, eu tenho um exame físico bom, eu tenho um exame de imagem muito bom e, pelo meu exame físico, eu já oriento para a paciente. Nós não somos deuses, mas, assim, eu sempre falo, olha, você tem 90% de chance da gente conseguir retirar seu útero pela vagina. E aí a gente tem indicações clássicas, aqueles prolapsos uterinos que é útero para fora, é uma indicação clássica de tirar útero pela vagina. Não faz sentido a gente fazer uma cirurgia via abdominal. Mas nós temos casos de adenomiose, de miomas, que a gente consegue tirar pela vagina também. A gente fala que tem um limite de volume. Eu costumo dizer, úteros muito volumosos não vale a pena a gente arriscar fazer via vaginal. Mas assim, eu já consegui fazer histerectomia de útero pesando quase 1 quilo. O meu recorde foi, nós chegamos a pesar, o útero pesou 890 gramas. O paciente tinha 3 cesarianas anteriores, para você ver que não é uma contraindicação. Mas isso tudo foi uma paciente que foi avaliada, ela foi examinada por nós, ela foi feita uma ultrassonografia com um médico bom, da nossa confiança, e a gente conseguiu retirar pela vagina. Qual a limitação da histerectomia vaginal? É no caso de endometriose, que a gente tem aderências pélvicas, e aí não é bem indicado realmente, úteros com volumes bem maiores, e uma limitação da via vaginal também, doutor Gilson, é a questão do acesso aos ovários, principalmente mulheres na pós-menopausa. Eles ficam atrofiados e às vezes fica mais difícil a gente fazer a retirada dos ovários. Eu não digo impossível, mas às vezes mais difícil. Agora, quando a gente fala de vantagens, a primeira vantagem é o tempo de recuperação. Para quem não sabe, numa histerectomia vaginal, a gente corta o fundo da vagina para tirar o útero.
Na histerectomia abdominal, que é retirada do útero pela barriga, a gente corta todas aquelas camadinhas da barriga, igual uma cesariana, para depois tirar o útero. E quando vai tirar o útero, a gente corta a vagina também no mesmo lugar que a gente corta só pela via vaginal. Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente tem um retorno às atividades físicas bem mais rápido. A chance de hérnia abdominal é zero, porque você não cortou a barriga. A paciente é como se tivesse um parto normal. Ela vai para casa, hoje mesmo eu estava vindo para cá, encontrei um paciente ali que eu tinha operado, doutor, parece que eu nem me operei. Ela com 5 dias querendo fazer tudo. Eu, não esquece, você está operada, tem ligações importantes aí dentro, de veias importantes dentro de você, pode dar hemorragia. Então, siga as orientações que a gente lhe passou, que não vai ter problema. Mas assim, quando bem indicada a vaginal, a recuperação dela realmente é espetacular. Às vezes a gente pede para tomar cuidado, inclusive na questão da vida sexual, que muitas mulheres, quando perdem o útero, acham que a feminilidade acabou. Pelo contrário, a gente não mexeu nisso, a gente tirou apenas o útero que estava com problema. A vagina dela vai continuar lá, não vai ser encurtada nem alongada, vai ficar como era antes e melhor ainda, porque ela vai se livrar do problema que ela tinha. Se realmente ela tinha dor na relação sexual, isso vai ser resolvido pela patologia que foi retirada. E a questão hormonal, que ela vai dizer que vai perder o desejo pelo marido, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai tirar o útero. O útero é um receptáculo para a gravidez, tem a sua importância, mas a grande função da produção hormonal da mulher são os ovários. E aí, às vezes, eu costumo, doutor Gilson, no consultório até correlacionar com o homem. Ela chega, doutor, mas eu vou deixar de ser mulher? Meu marido, eu não vou mais querer meu marido, eu vou perder meu marido. E olha, vamos fazer o seguinte, seu marido. Às vezes elas chegam querendo também tirar os ovários, tirar tudo. Não, é para não ficar mais nada. Aí você vê uma paciente de 42 anos, aí é uma iatrogenia você fazer isso. Aí normalmente eu comparo, seu marido, se ele fosse operar alguma coisa, será que ele ia querer tirar o testículo dele? Aí ela deu me livre, ele ia pular lá longe. Pois é, o seu ovário, ele tem uma função similar. E aí a gente vai explicando esses prós, esses contras, e ela aceita de bom grado. E o que a gente tem visto é que, assim, realmente a recuperação ela é espetacular na cirurgia vaginal. Maravilha. Olha só, então cuidar é um ato de coragem, não é? E coragem é o primeiro passo da cura. Esse episódio foi fantástico, esse nosso episódio do podcast Café com Afetos. Cuidar é coragem, o papel da cirurgia ginecológica na saúde feminina. Estamos aqui com os médicos da Clínica Afetos Tocantins, eu, doutora Carla Mazini, ginecologista, obstetra, cirurgiã, doutor Gilson também, doutora Laiane, doutora Idalci, todos aqui nessa equipe. E se você quer mais informações sobre cirurgia ginecológica, coloca aqui nos comentários que a gente vai te responder todas as suas dúvidas. Não esquece de enviar para as amigas que precisam, estão passando por isso, precisam de mais informações sobre saúde da mulher. Nos siga, faça a sua inscrição no YouTube, no canal, no podcast Café com Afetos. E atenção, tem um Instagram também, onde você vai ver ali os principais cortes. Foi um prazer tê-los conosco e no próximo episódio do Outubro Rosa, doutora Laiane, que já está aqui, vai trazer um tema muito especial para você. Se eu fosse você, eu não perderia. Fica com a gente. Até breve.